Abraço. E, gente, a lista de problemas que esse apagão em São Paulo causou é extensa e uma das maiores é o que é que a gente vai fazer com a comida que estava na geladeira. Afinal, pelo menos 200 mil pessoas ainda estão sem luz desde sexta-feira e, como o William falou aí, né, tem gente aí há 96 horas. Para saber mais disso, a gente conversa agora com a colunista e nutricionista aqui do Metrópolis, Thaís Brito. Boa tarde, Thaís, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom. Me conta aí, existe algum alimento que a gente possa guardar na geladeira que aguenta tanto tempo fora, tanto tempo sem energia? Não é que ele aguenta tanto tempo sem energia. Existem alguns alimentos que a gente guarda por ordem opcional na geladeira, né? Como alguns molhos, como ketchup, mostarda, que são molhos ácidos e podem ficar na geladeira sem grande preocupação. Existem geleias, existem também alguns legumes, alguns vegetais, como cebola, alho, abóbora, que mais? Deixa eu pensar aqui. Agora, aqueles alimentos que a gente vê que são produtos perecíveis, esse sim o consumidor vai ter que se importar, já que a gente entende que 1 em cada 10 pessoas adoecem por conta de intoxicação alimentar. Ou seja, Então, quando a gente está falando disso, falando de carne, infelizmente aí... esquece, carne é o que a gente mais tem que se preocupar. Intoxicações alimentares ocorrem principalmente por consumo e ingestão de carnes, né, contaminadas. Então, assim, de acordo com o Ministério da Saúde, passaram-se 2 horas em temperatura ambiente, não pode mais ser consumido. Então, esses alimentos, os produtos perecíveis, principalmente carnes, eles devem ser armazenados no congelador e se eles ficarem até 2 horas fora, numa temperatura de 5 a 60 graus, eles devem, que é a temperatura ambiente, né, eles devem ser descartados. Você tinha me falado antes, quando a gente conversou, né, que assim, infelizmente, queda de energia não é um problema específico, todo mundo passa por isso. Exato. Mas você tinha me falado sobre a questão da geladeira, como é que funciona aí o congelador, a parte de baixo, você pode abrir mais tempo, menos tempo? O que acontece? Não é porque assim que acabou a temperatura, a geladeira, os compartimentos dela, eles ficam ali numa temperatura ainda refrigerada por até 4 horas. Já o congelador, é possível que ele consiga manter a temperatura por até 24 horas. Entretanto, é importante que você não fique abrindo e fechando a porta, porque é isso que vai gerar essa alteração, essa oscilação de temperatura, né? Então é importante que você mantenha a porta fechada. Isso é uma dica simples, mas que ajuda ali a preservar a temperatura dos compartimentos, né, dos refrigeradores. E cuidado com o que se come, né? Totalmente, gente. Cuidado com ovos, por exemplo, nos supermercados a gente vê que eles não ficam refrigerados, mas é porque lá eles têm um controle de temperatura. Entretanto, na nossa casa a gente costuma guardá-los na geladeira. Então essa oscilação de temperatura também vai ser ruim. O que eu aconselho? Ou você ter um cooler, um isopor, né, que você possa colocar os alimentos lá e preservá-los na temperatura adequada pelo maior espaço de tempo, né? Agora, passado 24 horas e não tem mais ali a refrigeração, o ideal mesmo é descartar, não tem jeito. É uma pena. Obrigado, Thaís, por você saúde trazer essas vem- informações, mas eu imaginei 96 horas sem energia elétrica, acho que o pessoal impossível, perdeu muita coisa. Impossível, é triste, né? Mas infelizmente tem que ser descartado, preconizando a saúde em primeiro lugar, claro. Valeu, querida, muito Tchau, obrigado. tchau, Rafa.